No limiar entre curiosidade e apreensão, a humanidade sempre procurou medir o próprio destino, entre previsões científicas, cenários apocalípticos e manchetes alarmantes. Um número pode capturar a imaginação coletiva com rapidez. Em 314 anos, seremos extintos. Essa é a afirmação central de um estudo recente que partiu de dados demográficos e chegou a uma conclusão surpreendente. Mas o que esse número realmente significa? E que tipo de procedimento científico levou a essa previsão? Este documentário procura responder essas perguntas com calma e rigor. Não se trata de negar resultados por princípio, nem de alimentar pânico. Trata-se de entender métodos, pressupostos, variáveis e limites, e de mostrar como se constrói uma previsão robusta quando o objeto de estudo é a própria espécie humana. O trabalho em questão foi publicado com a proposta de avaliar o risco da extinção humana a partir de uma perspectiva demográfica probabilística. Em sua essência, os autores utilizaram técnicas de projeção de população amplamente conhecidas. Modelos de componentes que agregam fertilidade, mortalidade e migração para prever mudanças populacionais. Um dos instrumentos metodológicos mencionados é o método Hamilton-Perron, um procedimento estatístico empregado para projetar populações futuras com base em contagens atuais e tendências observadas. A inovação apontada pelos pesquisadores foi a definição e o uso de uma métrica que eles chamam de razão criança-adulto, Child-to-Adult Ratio. Ao examinar a evolução dessa razão entre 2019 e 2024, notaram uma queda de aproximadamente 7,5% menos um decréscimo, num curto intervalo marcado por eventos excepcionais, como a pandemia de COVID-19 e suas consequências econômicas, políticas e sociais. A partir dessa observação, os autores aplicaram uma extrapolação. Se a taxa continuasse a cair de maneira semelhante, a população global tenderia a níveis cada vez mais baixos, atingindo valores insignificantes e conduzindo, em 314 anos, a um cenário de extinção. É importante observar, desde o início, que o estudo fez aquilo que muitos modelos fazem, partiu de dados observados, formulou hipóteses de continuidade de tendência e projetou cenários futuros. Esse é um procedimento legítimo em demografia. A crítica central que aqui se impõe não é sobre a técnica em si, mas sobre as premissas de continuidade e sobre a sensibilidade do resultado a pequenos desvios nas tendências iniciais. A razão criança-adulto é uma medida demográfica que compara o número de indivíduos em idade infantil com o número de adultos. Seu comportamento influencia diretamente a dinâmica de reposição populacional. Quanto menor for essa razão, menor tende a ser a reposição natural, a menos que compensada por alterações na fertilidade ou por fluxos migratórios. No entanto, transformar uma variação observada entre 2019 e 2024 em uma trajetória quase determinística rumo à extinção requer cuidados. Primeiro, o intervalo temporal é curto. 5 anos representam uma janela extremamente vulnerável a ruídos estatísticos e a choques transitórios. A pandemia representa um desses choques. Alterações temporárias em taxas de mortalidade e decisões reprodutivas adiadas, crises econômicas que impactaram fé na capacidade de criação de filhos, entre outros efeitos, podem produzir quedas pontuais que não se repetirão de forma linear. Segundo, indicadores demográficos raramente evoluem como linhas retas. Políticas públicas e inovações tecnológicas como novas formas de reprodução assistida, mudanças culturais e respostas econômicas podem alterar rapidamente a direção de uma tendência. A história demográfica do século XX, com suas transições das altas taxas de natalidade e mortalidade para regimes mais baixos, processos de urbanização e transformações no papel das mulheres na sociedade, ilustra que mudanças bruscas podem ser seguidas por estabilização ou reversão. Terceiro, a razão criança-adulto é apenas uma entre muitas variáveis relevantes. Projeções confiáveis normalmente modelam fertilidade por coortes, mortalidade por faixa etária, migração por fluxo bilateral e incorporam incertezas explícitas via intervalos de confiança ou simulações Monte Carlo. Simples conduzir uma extrapolação direta a partir de um único parâmetro subestima a complexidade estrutural da demografia. Extrapolar significa estender uma tendência observada para o futuro. Quando aplicado com consciência estatística, esse procedimento é útil. Ele permite avaliar cenários e preparar políticas públicas. Porém, modelos lineares que projetam comportamentos não estacionários sem incorporar limites, retornos à média ou choques exógenos tendem a produzir previsões pouco confiáveis. No caso do estudo em pauta, a queda anual de 7,5% na razão criança-adulto foi estendida ad infinitum. A matemática por trás disso é simples. Uma redução percentual contínua aplicada repetidamente
leva a um colapso exponencial, mas a realidade social não acompanha necessariamente uma função exponencial negativa sem pontos de inflexão. Fatores demográficos importantes como o ajuste de comportamento reprodutivo em reação a baixos níveis de população, incentivos governamentais, avanços em saúde pública e migração internacional, podem modular e até inverter tendências. Além disso, a aplicação de séries históricas curtas para prever séculos adiante é particularmente arriscada porque a incerteza cresce com o horizonte temporal. Pequenas variações na taxa de queda projetada menos, por exemplo, uma queda de 7,5% versus uma queda de 5% ou 3% menos, resultam em cenários radicalmente diferentes ao longo de séculos. Boas práticas em modelagem recomendam a apresentação de múltiplos cenários e a quantificação explícita da incerteza, não uma conclusão única e sensacional. A história mostra que as grandes tendências demográficas são moldadas por processos estruturais, que não são imutáveis. A transição demográfica menos a passagem de altos índices de natalidade, mortalidade para níveis baixos por conta de desenvolvimento econômico, saúde pública e educação, é um paradigma que levou séculos a se consolidar no mundo. Mas também há casos locais de reversão parcial ou de estabilização inesperada, países que experimentaram quedas abruptas de fertilidade por alterações culturais ou econômicas frequentemente observam. Em seguida, políticas de estímulo à natalidade. Alguns exemplos históricos mostram que quando a taxa de reposição cai demais, governos podem adotar medidas desde incentivos financeiros diretos a famílias até políticas amplas de apoio à parentalidade e à conciliação trabalho-família menos que atenuam ou revertam a tendência. Além disso, a migração internacional é um mecanismo poderoso para redistribuir população. Se certas regiões do planeta enfrentarem declínios abruptos, fluxos migratórios podem ao longo do tempo alterar a composição demográfica global e regional. Portanto, um cenário global que ignore a mobilidade humana está deixando de lado um canal essencial de adaptação. A análise puramente demográfica deixa de fora variáveis que podem alterar dramaticamente o panorama humano: inovações tecnológicas, capacidade de adaptação ambiental, governança, conflitos e cooperação internacional, tecnologia, avanços em saúde reprodutiva, prolongamento da vida saudável. Automação e biotecnologia podem modificar tanto a capacidade de sustentação de populações, quanto as decisões individuais, quanto a ter filhos. Por exemplo, melhorias na fertilidade assistida e políticas de redução do custo de criação de crianças podem influenciar a taxa de natalidade. Economia. Sistemas econômicos resilientes, com políticas de previdência e incentivos ao mercado de trabalho, alteram decisões familiares. Crises econômicas podem reduzir nascimentos temporariamente, mas recuperação e políticas redistributivas podem reaquecer a natalidade ao longo de décadas. Ambiente e alterações climáticas representam uma fonte séria de risco, mas elas podem gerar realocação de populações, inovações em infraestrutura e mudanças na economia global que não necessariamente conduzem à extinção humana. A adaptação, quando possível, tende a minimizar impactos extremos. Política, estabilidade institucional, cooperação global em saúde e em mitigação de riscos tecnológicos ou naturais são cruciais. A história mostra que a humanidade é capaz de respostas coletivas a ameaças existenciais, por mais imperfeitas que sejam, como demonstrado por campanhas globais de erradicação de doenças e pela construção de instituições multilaterais. O estudo se descreve como probabilístico. Em teoria, isso é desejável, pois a probabilidade permite incorporar incerteza. Porém, probabilístico não é sinônimo de robusto automaticamente. Tudo depende das distribuições assumidas, dos cenários testados e da forma como dependências entre variáveis são modeladas. Modelos probabilísticos sensíveis a um parâmetro neste caso, a razão criança-adulto que foi estimado em um período atípico produzirão distribuições concentradas em direções errôneas se a incerteza não for devidamente ampla. Quando se trabalha com horizontes de séculos, a dispersão de cenários precisa ser enorme, e o resultado não pode ser reduzido a um único horizonte determinístico como 314 anos até a extinção. O que se espera de uma análise bem executada é uma gama de cenários, de plausíveis a improváveis, com probabilidades associadas e transparência metodológica. Há um componente sociocognitivo crítico: a tradução dos resultados científicos para o público. Um número redondo ou um horizonte temporal dramático vira manchete com facilidade. 314 anos é um número que impressiona e que, fora de contexto, pode gerar pânico ou resignação. Cientistas e jornalistas compartilham a responsabilidade de apresentar resultados com nuance, indicar premissas, limites, cenários alternativos e o grau de incerteza. Difundir um estudo sem o contexto adequado é perigoso. Por outro lado,
Omitir resultados legítimos por medo de alarmismo também falha em informar. A resposta adequada combina rigor metodológico com comunicação transparente, explicar o que foi feito, por que a extrapolação é questionável e quais ações políticas e tecnológicas podem alterar os rumos. Ao avaliar o futuro demográfico da humanidade, é útil considerar cenários não para dar respostas definitivas, mas para esboçar o leque de possibilidades. Cenário catastrófico extremo combina choques ambientais severos, colapso das instituições, guerras globais e falhas tecnológicas simultâneas. Em tal cenário, a população pode sofrer quedas drásticas. Porém, a total extinção humana global requeriria uma sequência de falhas quase impossíveis de serem todas realizadas em conjunto. Tecnicamente possível, mas de probabilidade extremamente baixa segundo a maioria dos especialistas em risco existencial. Cenário de declínio populacional prolongado. Diversas regiões experimentam fertilidade baixa por longos períodos, e a população global se estabiliza em níveis inferiores aos atuais. Esse é um cenário plausível e já objeto de discussão em demografia, especialmente em países com envelhecimento acelerado. Não implica extinção, mas indaga sobre sustentabilidade econômica, previdência e bem-estar. Cenário de adaptação e recuperação. Políticas eficientes. Alterações culturais, migração e tecnologia conduzem a uma estabilização ou mesmo recuperação parcial da natalidade, evitando declínios extremos. É historicamente plausível. Sociedades respondem a incentivos e a crises com ajustes institucionais. Cenário de prosperidade sustentável. Sociedades investem em educação, saúde e bem-estar, criando condições para padrões de vida que sustentem populações estáveis, resilientes frente a choques ambientais e econômicos. A previsão extinção em 314 anos corresponde ao pior cenário, dentro de uma extrapolação matemática de tendência curta, não ao conjunto de cenários que a prática demográfica costuma priorizar. Para além das projeções apocalípticas, existem caminhos concretos para mitigar riscos e garantir um futuro humano sustentável. Investimento em saúde pública e bem-estar familiar. Reduzir a incerteza sobre o futuro aumenta a disposição das famílias a terem filhos. Políticas pró-família eficazes. Modelos que combinam suporte financeiro, licença parental, creches acessíveis e flexibilidade no trabalho têm mostrado impacto positivo em algumas nações. Educação e participação feminina no mercado de trabalho. O empoderamento com políticas de conciliação tende a mudar decisões reprodutivas de forma previsível. Gestão de migração e integração. Canais regulados e políticas de integração ajudam a aliviar desequilíbrios regionais de população. Inovação tecnológica responsável. Avanços que melhorem a resiliência a choques ambientais e que aumentem a produtividade podem sustentar populações maiores de maneira mais sustentável. Governança global para riscos existenciais. Cooperação internacional em doenças pandêmicas, ameaças climáticas e segurança tecnológica reduz o risco de eventos de alto impacto. Essas ações elas não são remédios mágicos, mas são alavancas reais que moldam o futuro demográfico e social. A incerteza não é um convite à resignação, é um estímulo à ação informada. O número 314 anos até a extinção funciona como um alerta retórico, convoca-nos a pensar sobre o futuro e sobre os determinantes da sobrevivência humana. Todavia, não é uma sentença inescapável. Projeções demográficas baseadas em janelas curtas e em uma única variável não devem ser interpretadas como destinos inevitáveis. A ciência responsável nos pede 3 atitudes diante de previsões dramáticas: questionar premissas, identificar as hipóteses centrais que sustentam o modelo e avaliar se elas são plausíveis para horizontes tão longos, exigir transparência, solicitar que estudos apresentem cenários múltiplos, medidas de incerteza e sensibilidade a parâmetros, traduzir em ação, usar os resultados como insumos para políticas e inovação que possam reduzir riscos reais e aumentar resiliência. A humanidade já atravessou crises que pareciam insolúveis, guerras mundiais, crises econômicas, pandemias e transições sociais profundas. Não se trata de celebrar otimismo cego, mas de reconhecer a capacidade humana de adaptação, aprendizado e cooperação. Quando alguém afirma, com ar definitivo, que em 314 anos estaremos extintos, devemos escutar e depois revisar, avaliar método, contexto e alternativas. A matemática pode produzir números precisos. A interpretação humana exige prudência. O futuro é incerto, é plural e pode ser moldado por escolhas. Entender isso é talvez o primeiro passo para garantir que as próximas centenas de anos sejam tempos de continuidade, bem-estar e inovação, e não de precipitação.